Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Então, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do Start, desvendando todo o potencial da laser terapia. Envia aí aviãozinho para os colegas, né? Gente, essa nossa primeira aula, ela será aqui. As outras aulas vocês vão receber o link. Por que essa primeira aula será aqui? Justamente porque é um assunto, né, de assim, utilidade pública. Então, para as mães que nos acompanham, né, acompanham tanto a mim como também as participantes, né, Amanda Rosa, a Dani Sotilo e a Giovana Pagliuso, elas possam saber de tudo que o laser pode fazer para os pacientes. Então, por isso e também pelo número de inscritos que nós tivemos. Mas, presta atenção, não ficará gravada, tá? Assim que acabar, ela deve ficar um pouquinho aí até baixar para o dispositivo, tá? Mas não ficará gravada. Então, você conhece alguém que é importante saber do que nós vamos tratar aqui, que é a laser terapia na pediatria. Então, veja bem, o Start serão 3 aulas gratuitas. Uma delas, né, que é a de hoje, a primeira aula, laser terapia na pediatria. No final aqui da nossa aula, eu falo das outras 2 aulas para vocês, tá? Deixa eu ver se as minhas convidadas já estão aqui. Meninas, se vocês já tiverem entrado, me solicitem, que eu acho que eu vi só a Dani por enquanto, mas entrou muita gente junto. Gente, enquanto elas entram aí, eu preparei 2 artigos para apresentar para vocês, tá? 2. Vejam bem, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Tem alguém da neuropediatria aqui? Se tiver alguém da neuropediatria, levanta a mão aí, por favor. Eu vou apresentar 2 artigos, um de 2021 e um de 2023. Espera aí que eu acho que as meninas já... Oi, peraí. Onde que eu aceito o restante? Me perdi aqui. Ai, Amanda. Eita, Anne, Oi! boa Boa noite. noite, tudo bem? Ótima. Deixa eu ver se eu consigo pôr a Amanda e a... Ai, cadê? Amanda, me convida, me pede aí de novo. Amanda... Ai, acho que... Pera aí, Dani, que eu já... É só colocar elas, porque eu fico um pouco perdida mesmo. Tranquilo. Então, Amanda e Giovana, me peçam de novo aí, tá? Dani, eu vou aguardar as 2 entrarem, que aí vocês 3 se apresentam, a gente começa a falar. Enquanto a gente aguarda aqui, tá, Amanda? Faz isso. E Giovana também, tá? Enquanto a gente aguarda solicitarem aqui, eu vou falar desses 2 artigos, Dani. Eu acho que eu até comentei com você. São 2 artigos, um de 2021, se não me engano, esse de 2021 é da Unesp, e esse de 2023, ele foi feito no Egito, ele foi conduzido no Egito. E os 2 foram duplo cego, tá? Vou falar do primeiro, que foi na mielomeningocele. Então, prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui. As meninas, elas têm experiência, uma experiência maior com bebês típicos, não é isso, Dani? Isso mesmo. Esses 2 artigos que eu vou trazer antes delas apresentarem são bebês atípicos. Então, um estudo foi feito, né, com crianças com mielomeningocele e o segundo artigo com diplegia espástica, que é um dos tipos aí, um dos tipos, né, de paralisia cerebral, o tipo mais comum. Deixa eu ver aqui. Gio, você me pede aí para entrar, querida, por favor. Amanda saiu para entrar de novo. Deixa eu ver aqui, Amanda. Solicitado.
Tá não, Amanda. Deixa eu ver aqui. Amandinha, clica no botãozinho de mensagem que tem uma interrogação dentro. Lá você consegue pedir para entrar. Não precisa sair de Eu acho que novo, eu vou dar não. conta aqui. Eu acho que eu vou dar conta aqui, quer ver? Convidei aí, Amanda, agora eu vou convidar a Giovana. Ok, acho que agora vai dar. Tomara que dê. Mandei o convite. Então, até elas entrarem aqui, gente, vou falar desses dois artigos que eu acho que vale a pena. Ei, Giovana! Oi, Boa tudo bem? Boa noite! noite. Giovana tá de plantão lá. Então, se o da Giovana deu certo, agora se não der certo com a Amanda, o problema não é do meu, não. O problema é realmente. Hoje a gente tem que ver com a Amanda essa questão aí. Né? Só esperar ela entrar, Jô. Enquanto isso, eu tô falando de um artigo aqui e depois eu quero até falar com as meninas o que eu tenho sentido ao estudar esses artigos. Tá. Então, esse primeiro, que é até brasileiro, tá, gente, da Unesp, ele foi ver o efeito da fotobiomodulação associada à fisioterapia no desempenho funcional, né, de crianças com mielomeningocele. E foi um protocolo clínico randomizado e cego. Amanda, eu te convidei, meu amor. Vou Ela tentar falou de pra você novo. pedir de novo, Amanda. Convidei. Convidei. Aperta o botão C. Agora Aê! até que enfim. Você ouviu o que eu falei, né? Ouvi. Se você não entra. Apareceu o convite, agora que apareceu. O problema estava entre, assim, né? A cadeira e o celular. Por quê? Meninas, então vamos fazer o seguinte: eu vou deixar vocês se apresentarem rapidamente. E depois eu apresento rapidamente esses dois artigos e a gente começa a falar. Eu acho que vale a pena, inclusive, para alguns insights que eu tive, a apresentação desses artigos, sabe? Pra gente. Então vamos lá, vamos começar a ordem alfabética aí. Mandinha, se apresenta rapidamente. Boa noite, pessoal. Bom, sou fisioterapeuta pediátrica, especialista em neuropediatria, intervenção precoce, trabalho com crianças, né, de 0 anos, principalmente no primeiro ano de vida, com desenvolvimento motor, torcicolos, chantala e com laser. Vamos conversar um pouquinho aí sobre isso. Até parece que eu fiz uma live, mas deu certo. Aqui, Mande, deixa eu te falar. Parece que o seu vídeo, seu áudio tá picotando. Eu tive essa impressão, ou é o meu? Não, é o dela. Eu vou tentar trocar a internet aqui, então. Às vezes, se colocar o fone ajuda, às vezes. Mas eu acho que assim, eu não sei se é porque eu já conheço a Amanda, né? Mas se alguém ficou em dúvida, pode mandar aqui, tá? A Amanda, ela é física, trabalha com pediatria, trabalha com assimetrias, torcicolo. Tá cortando o meu também, Margarete? Não. Ótimo. Eu vou trocar. Tá, enquanto isso a Dani se apresenta. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Daniela, também sou fisioterapeuta. Trabalho também na área infantil, trabalho com assimetria, torcicolo e um pouquinho com neuropediatria através do Bobat. E agora também eu tenho usado muito laser. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Giovana. Eu também trabalho com pediatria, neonatologia. Eu trabalho tanto com assimetrias e torcicolos, como em UTI neonatal. Agora, inclusive, estou de plantão. E sou laser terapeuta também, formada pela professora Virgínia. Muito obrigada pelo convite. Aí hoje eu até falei que eu tive a honra de ter vocês três, né, no curso. E agora, mais que nunca, estimulá-las aí, já que está tendo tantos resultados na prática, estimulá-las aí a produzir também. E eu, assim, estudando, né? E eu falei assim, gente, olha que interessante.
Nós já temos alguns estudos, não só no Brasil, mas no mundo. Esse de 2023, ele foi feito no Egito. Tem outros, tá, gente? Mas eu procurei, assim, estudos que realmente foram feitos com pacientes, né? Foram feitos aí, né? Grupos randomizados para trazer para vocês. Eu sei que vocês estão doidos para ouvir o que as meninas vão falar da prática. Eu também estou doida para ouvir. Já estou sabendo algumas coisas assim nos bastidores, mas assim, estou louca para ouvir. Mas antes disso, eu vou apresentar aqui, até para a gente saber o que está sendo falado, né? O que tem sido. Então, gente, primeira coisa, eu estimulo, as meninas sabem disso. Quem aqui não tem essa prática, comece a ter. Abrir o PubMed, abrir a Cochrane, né? Jogar lá as palavrinhas-chave. Então, gente, hoje eu fiz isso diversas vezes para ver se tinha artigos mais recentes que eu não tinha visto nas minhas pesquisas anteriores para trazer para vocês, né? Mas tem, tá, gente? Só com 2 termos, LLLT, que é Low Level Laser Therapy in Pediatrics, tinha 207 artigos. Lógico que fala de outras coisas, tem muitos artigos aí, né, de mucosite, muitos artigos da odonto, né, de oncologia, mas tem também, né, para essa parte motora, sensitiva. Tem, gente, muitos artigos em alopécias de crianças, tá? Então, assim, a gente tem que ir filtrando o que nos interessa. Então, vamos lá. Esse primeiro artigo que eu já tinha começado a falar, quem está aqui, né? Eles quiseram ver sobre a fotobiomodulação para auxiliar na reabilitação de condições neurológicas. E aí eles pegaram 30 indivíduos de 5 a 8 anos, 30 de 5 a 8 anos, tá? E quais eram os critérios aí? Tinha que ter diagnóstico de mielomeningocele, lombar, baixa e sacral, ou sacral, de ambos os sexos. Então eles não fizeram só em meninos ou só em meninas, não, né? Estava misturado. E um dos critérios de inclusão tinha que ser capaz de sentar e levantar, porque depois eles avaliaram esse movimento também. E aí, gente, olha que interessante. Foram 2 grupos. Um grupo fez laser, e eu vou falar para vocês aqui depois do protocolo que eles usaram. Não dá para replicar esse protocolo sem fazer aquela conversão que eu ensino no curso, tá? Porque é um aparelho bem diferente. Então, 15 pessoas usaram laser mais exercício fisioterápico e 15 usaram laser falso, né? Eles acharam que estava sendo feito, mas não estava, né? Então, placebo ali, mas exercícios fisioterápicos. Então, os 2 fizeram exercício fisioterápico, só o grupo A que fez o laser, o outro era placebo. Eles usaram, gente, um comprimento de onda de 850 nanômetros. 850 a gente sabe que é infravermelho próximo, né? Agora, olha que as meninas que já fizeram curso comigo vão até achar isso aqui assim. Eles usaram 25 joules por ponto, 50 segundos por ponto e uma potência de 200 miliwatts. Então, gente, não dá para replicar no nosso aparelho. Tem que fazer aquelas contas de conversão. E eu falo que eu tenho medo de soltar isso e a pessoa pegar lá o aparelhinho igual o meu e fazer. Não façam, gente, não façam. Tá? Se você fizer isso, ao invés de estimular, ao invés de conseguir, vocês vão inibir. Tá? E não é isso que a gente quer. E aí, gente, lógico que eu achei interessante que, por exemplo, a atividade muscular foi avaliada por meio de um eletromiógrafo portátil, e eles usaram aquela tarefa. Por que a criança tinha que saber sentar e levantar? Né? Porque eles usaram isso para ver a medida da funcionalidade. E olha lá o resultado. O grupo submetido ao tratamento combinado, laser terapia e fisioterapia, demonstrou maiores melhorias na recuperação sensorial. Gente, é uma coisa que eu tenho estudado muito, tá? Essa questão da recuperação sensorial, condução nervosa, e cada vez estou mais, assim, encantada mesmo. Então, demonstrou maiores melhorias na recuperação sensorial e motora em comparação ao grupo submetido somente à fisioterapia. E aí, aquilo que a gente sempre fala, né? E a Amanda falou isso nos stories dela hoje. O laser, ele é um recurso adicional.
em momento nenhum a gente, né, aqui no estudo, a gente fala, não faça a fisioterapia, não faça os exercícios, não. A laser terapia, ela vem complementar, né? Então, foi visto que esse grupo submetido ao tratamento combinado demonstrou maiores melhorias. E o outro artigo é rapidinho, tá, gente? E aí a gente já entra com as meninas. Foi o artigo agora de 2023, lá do Egito, o efeito laser de baixa intensidade no quadríceps. E aí o desenho desse estudo, quem já é meu aluno, esse estudo já está lá na comunidade. Mas quem não é, dá uma olhada lá, que eles mostram onde foi feitos os pontos e tal. E na fadiga muscular em crianças com diplegia espástica. Foi um estudo também randomizado, controlado. E a gente sabe, igual eu estava falando, acho que só a Dani estava aqui. É a forma mais comum, né, de paralisia cerebral. E é muito comum a fadiga muscular e a espasticidade levar à diminuição da potência muscular, né, desses músculos de controle motor, prejudicando muitas habilidades funcionais, né, dessas crianças, desses indivíduos. E aí, gente, eles viram que o efeito laser de baixa potência ou baixa intensidade, esse que a gente fala aqui, né, o laser da laser terapia, tem um bom resultado, pois melhora a dor muscular e a espasticidade. E na diminuição dos níveis lactato. Isso eu achei fantástico, tá? Inclusive, eles fizeram essa mensuração laboratorial, eles fizeram antes do tratamento e um mês depois do acompanhamento, tá? Aqui já é um N maior, 40 crianças com diplegia espástica, 2 grupos. O A recebeu tratamento com laser mais fisioterapia e o B só fisioterapia. E a mesma coisa. E foram feitas avaliações antes do tratamento e um mês depois. E o que eles conseguiram mensurar? Há um bom efeito laser no aumento da potência muscular, diminuição do nível do lactato sanguíneo e melhora na dor, tá? Então, assim, eu fiquei extremamente empolgada com esses resultados. Quando a gente pega esses artigos para ver na discussão, a gente já vê muitas citações. Então, eu quero publicamente aqui estimular as meninas. Pesquisas em bebês atípicos, nós já estamos começando a ter. Precisamos ter pesquisas em bebês típicos, né? E agora, né, vou passar a palavra para elas. Pra vocês falarem um pouquinho da experiência, né, de vocês com esses bebês típicos, o que vocês têm visto aí na prática de vocês, que mais tem chamado a atenção, para que mais vocês têm utilizado, quais insights vocês têm, porque eu falo que o laser muitas vezes é assim, a gente começa fazendo e aí a gente começa a ver que é bom para uma coisa, começa a estudar e vai, né, assim, fazendo por outras coisas, né? Então, quem quiser começar a falar aí. Eu começo porque, sem eu saber, eu tô fazendo isso na minha prática clínica. Porque, assim, ó, eu fiz o curso do laser para usar em assaduras de bebê. Então, a gente sabe que os bebês hoje em dia estão com muita PLV. Então, os bebês do consultório, praticamente 80% têm PLV. E eles ficam com as fezes um pouquinho mais ácidas, acaba assando bastante. Então, eu via que as mães sofriam muito com isso. E por conta da amamentação. Então, a gente sabe que o torcicolo altera muito a amamentação por conta de preferência de seio, por conta da dificuldade de mobilidade cervical, né? E daí, eu fiz o curso para isso. Para falar a verdade, eu usei mínimo para isso. Eu usei 1 ou 2 bebês para fazer na parte perianal, assim, e foi muito eficiente. Uma sessão de laser já zerou, mas eu tenho usado muito, Virgínia, para dor pós-sessão. Então, assim, a gente sabe que a manipulação, às vezes, em excesso do bebê, aumenta o lactato. E eles podem ficar com um pouquinho de dor. Então, assim, se, por exemplo, eu tenho uma articulação que está muito travadinha e eu preciso de um pouquinho de força para soltar essa articulação, o bebê pode ficar dolorido depois. Ou até mesmo, o bebê dormiu na sessão e eu liberei muita atenção dele, ele pode acordar com dor depois, porque eu não tive um parâmetro ali para saber se ele estava tolerando ou não. E eu tive um bebê que foi, assim, muito legal, que no começo do tratamento, ele vinha fazer sessão, depois ele tinha que voltar por conta de dor. Então, a mãe medicava para dor e ele tinha que voltar para eu terminar de soltar para ele poder ficar bem. E daí me deu um insight um dia, eu falei, nossa, eu vou usar o laser nele, né?
E daí eu fiz 3 pontinhos na parte da região cervical. Aí pronto, toda a sessão agora, Dani, você vai fazer o laser, né, hoje? Então, assim, a mãe e a avó estão super felizes, assim, mas hoje não precisa mais, porque ele tá muito bem, já passou daquela fase pior, né? Então, tem bebês que chegam, a gente não consegue colocar a mão, eles estão reativos ao toque, não tem espaço na cervical, e às vezes você colocar a sua mão ali é muito dolorido para eles. Então, eu também já tive a experiência de fazer o laser antes para dar uma relaxada, né? Eu uso o infravermelho, dá uma relaxada, aí eu atendo e no final eu faço de novo. Então, nas partes de articulação, eu tenho usado muito. Então, por exemplo, eu solto o ombrinho, eu faço pontual em toda a volta da articulação. E tem dado super certo. Não tem mais bebê medicado, não tem bebê voltando por dor. E isso ajuda muito, né? Antes eles tomavam algum medicamento analgésico? Pra dor, Tilenolzinho mesmo, Então, Olha assim, não legal. tenho usado mais. Não, essa experiência tem sido muito incrível. E assim, a Flávia, que trabalha comigo também, ela tem levado, ela pega no laser, leva para São Paulo e usa lá nos pacientes dela também, porque tem tido muito efeito. Tem sido muito legal para essa parte de dor, sabe? Para redução de dor na manipulação. Claro que não são todos os casos, né? São os casos mais graves, que são tão bem intolerantes ao toque, que ficam doloridos mesmo. A gente tenta ir o mais devagar possível, mas às vezes acaba ficando dolorido, né? E o laser tem sido maravilhoso, porque você deixar de medicar um bebê, né? É a melhor coisa da vida. Melhor coisa da vida. Nossa. E assim, eu achei muito interessante também isso, Dani, porque quando a Virgínia falou do lactato no estudo, eu pensei, gente, nas avaliações que eu faço, quando eu vejo que é uma coisa bem difícil que eu pego, eu ainda explico isso para os pais. Falo, olha, a gente pode liberar um pouquinho, é aquele liquidinho que deixa ruim. Tá no estudo, aquilo que... E assim, eu tinha ligado que o leite era no lactato que ele... Exato. Maravilhoso, eu até falo, talvez ele fique com uma dor, gente, que dorzinha de academia, sabe? Que a gente fica, é mais ou menos assim. E assim, eu tive uma experiência muito legal para isso, bebê de intensivo. Ele começou pititico comigo, fazendo uma vez por semana, porque eu estava aqui em Uberlândia, onde eu fico, então ele fazia uma vez, eu via que ele mas ia. Quando ele voltou para a cidade dele, precisou vir para cá no intensivo, ele ficou 15 dias direto, eu já entrei com laser, porque eu imaginei que ele ia sentir, e foi um bebê de intensivo que deu para fazer os 15 dias, ele não sentiu nada. Maravilhoso. Né? E rendeu muito, né? Então ele pôde voltar para casa sendo outro ponto que eu tenho usado muito é porque a assadura no pescocinho, né? Então a assadura é um sinal clássico do torcicolo. E também, assim, 90% das crianças vêm, principalmente esses mais graves. E as mães ficam preocupadas de que elas não conseguem lavar, não conseguem secar direito, o bebezinho não deixa. Então quando eu faço o vermelho. E quando eu faço, no outro dia não tem mais nada também. As mães não precisam se preocupar em passar pomada, em nada, assim, elas mantêm sequinho e fica ótimo. Então, a minha experiência em relação a isso tem sido perfeito. E eu tenho um paciente que eu atendo de paralisia, ele é espástico, e o bebê espástico, né, ele é um bebê fraco, né? Então, assim, ele faz, o pouco de esforço que ele faz vai gerar dor para ele, porque ele tem uma fraqueza muito importante, e aí tem esse aumento do lactato. Então, eu percebo que ele, quando eu faço um pouco de esforço que seja para ele, ele fica muito cansado. Então, eu vou começar a tentar colocar o laser junto para poder ter mais até funcionalidade com ele, né? Em relação a isso. Muito legal, Sim. muito interessante. Sim. Eu vou mandar esses 2 artigos para vocês, me lembrem depois, mas eu acho que assim, tem muita coisa que dá para sair disso. Né? Muita coisa. Você também me falou, né, Gil, essa questão da redução do remédio, né? Também, né? Demais. O meu laser tem até nome, é a Lulu. É a luzinha mágica. E tem sido incrível. Eu comecei bem modestamente nos meus atendimentos com o ILIB no pós-sessão, com essa finalidade mesmo de diminuir o dolorimento do toque. E as mães tinham relatado que tinha parado de dar a dipirona, o paracetamol depois, porque não tinham mais percebido. Pontualmente, uma criança ou outra, quando eu abuso um pouco mais de manipulação,
que eu tendo a querer resolver as coisas num dia, né? Aí ainda refere alguma coisa, mas se não, zerou. E aí, a minha principal paciente é a minha bebê, que eu falo que aonde minha filha vai, o laser vai. Porque não existe vida, a minha vida mudou, ela não fica mais doente, quando fica, é só uma dipironinha que eu dou, as febres são bem menores do que tinha antes, e eu fiz aqueles protocolos de imunidade com o ILIB, e quando acontece dela ter uma gripe, ela gripou semana passada, porque ela estava tão bem que eu parei de fazer o protocolo de imunidade. Eu falei, tá aguentando bem. Aí quando ela ia ficar congestionadinha, eu já disparava um pouquinho de laser nos pontos de sinusite, em região torácica também, e fazia o ILIB, ela já secava tudo. Aí ela ficou doentinha semana passada e já retomei todos os protocolos. Também faço a parte infravermelha nos pontos de sinusite, eu uso ponto de acupuntura e faço o ILIB. E para assadura é uma coisa incrível, né? Porque sempre no pós-viral, as fezes elas ficam mais ácidas de tanto deglutição de vírus, né? Da secreção. Então, às vezes fica assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Uma aplicação no dia seguinte, eu faço de novo para falar assim, não, agora eu quero que fique íntegro, porque já fica sem dor, sem nada. Então, é maravilhoso. Depois de um tempo, usando a Lulu em casa bastante, eu comecei a usar mais nos meus atendimentos domiciliares também, né? Então, eu também estou usando antes de começar a sessão no infravermelho, como inibição, nas regiões que tem muita tensão, para me ajudar a manipular e liberar aquela tensão, aquelas travas. E aí, no final da sessão, eu faço o ILIB, para essa questão do dolorimento do toque. E tem sido maravilhoso, maravilhoso. Parte de fisiorrespiratória é inacreditável. Você chega sim. a criança... Não, você chega a criança saturando 82, você sai a criança saturando 97. Os atendimentos que eu às vezes voltava 2, 3 vezes. Trabalha numa UTI, né? Isso, né? UTI neonatal, tá, gente? Então eu pedi para ela falar um pouquinho dessa parte respiratória. E coisa que eu levaria 2, 3 sessões sem o laser. Em uma sessão, eu tive uma paciente que eu cheguei ela saturando 82, eu falei, olha, não pode saturar isso, se a gente não conseguir resolver, vai ter que entrar em contato com a pediatra, vai ter que ir para o hospital, receber oxigênio. E eu saí de lá, ela saturando 90, eu ainda não fiquei muito contente. E aí ela sumiu. Aí depois de uns 2 dias eu mandei mensagem para a mãe, né? Eu falei, oi, e aí, tudo bem? Ficou tudo bem? Porque normalmente quando fica bom, as mães falam, nossa, obrigado, não sei o que, mas eles desapareceram. Aí ela falou, não, menina, ficou maravilhoso, você saiu de casa, eu fui colocar o oxímetro, tava 97, parece que ela nunca saturou menos que isso. E com uma sessão. Então, é uma coisa que é um divisor de águas. Esse resultado assim, imediato é incrível, né? Nas assaduras, gente, é uma sessão. E assim, e na parte de amamentação também, né? No seio. As mães reclamam de dor, você faz na hora, elas falam, não, parece que não. Ela sempre fica assim, será que não tá doendo mesmo? Será que? Porque é imediato o resultado, é incrível isso. Inclusive, gente, aproveitar vocês aqui, né, como vocês já fizeram o curso, essa questão do efeito imediato é uma das coisas para ver se a gente está fazendo o laser corretamente. Sim. Né? Então, assim, prestem atenção, as meninas sabem disso, mas quem está assistindo aqui a primeira vez, me vendo falar isso a primeira vez, o efeito imediato não é um efeito total. É lógico que na pediatria, a criança, ela responde muito rápido, né? Então, assadura, né? A criança, quando a criança, né, tá saudável, né, não tem nenhuma questão de imunidade, ela responde muito rápido. Então, assim, mas é importante já na primeira sessão a gente observar efeitos primários ou efeitos imediatos.
tá? Isso foi uma autora norueguesa, uma grande estudiosa, né, norueguesa, a Tina Caru, que já muito lá atrás, pesquisas básicas, descobriu. Então, se você, né, as meninas estão aqui, elas estão vendo isso na prática delas, mas vamos supor que alguém aí teve experiência com outro profissional, não, fui ver depois da terceira sessão. Tem alguma coisa aí, ele não está, ou de repente fazendo protocolo fechado, né? Porque a gente já tem que ver alguma coisa, não é total, tá? Essa questão de ser total, assim, pode acontecer em criança, em algumas situações, mas a gente tem que ter redução da dor, tá? Redução da dor, sim. Ela tem que ficar menor do que estava, pelo menos 2 pontos, né? E quando por exemplo, a Dani falou assadura, né? Assadura ali a gente já tem ou escoriação ou fissura, né? Tem uma lesão de pele, a gente já tem que ver contração de bordas, tá? Então isso é extremamente importante. Nós vamos falar, Nath, da parte respiratória, mas antes disso, deixa eu dar uns recadinhos para vocês, tá? Hoje nós mandamos um e-mail e nós vamos sortear uma bolsa aí de 15% no curso Laser Terapia Baseada em Evidências, para a pessoa participar das 3 aulas e fizer um resumo super criativo, tá? Aí das 3 aulas. Quem tiver aí fotografando, escrevendo alguma coisa e tal, marque nós 4, viu, gente? Ó, @Virginia Ferreira Saúde, Fala, manda o seu, fala aí vocês enquanto eu abro aqui. Eu não sei, Instagram. Fala aí os Instagram. Eu vim colar aqui. Infantil, Daniela Sotilo. O meu é Giovana Pagliuso. Isso, tá. Eu acho que tá tudo aqui em cima também, gente. Mas a hora que clica. Então, deixa eu só contar para vocês. Gente, logo depois da nossa live aqui, quem tiver interesse em fazer o curso Laser Terapia Baseada em Evidências, os 5 primeiros... Não adianta vocês irem lá agora, não adianta, tá? É somente na hora que terminar a live, porque a aula aqui é extremamente importante, né? Na hora que terminar, os 5 primeiros que se inscreverem com esse cupom, ó, tudo grande, tudo em caps. Estou no Start 10%. Mandinha, escreve aí para mim, ó. Estou no Start 10%. Os 5 primeiros tem 10% de desconto, tá? Mas assim, não vai lá agora, não perde a aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar. Estou no Start 10%. 10%. É 10%. E isso. Ok. Então, vamos falar um pouquinho da parte respiratória. Isso mesmo, estou no Start 10%. Gente, a maioria dos descontos que a gente deu até hoje foi só de 5%, tá? Consegui isso. Vamos lá. Podem comentar rapidamente quais são as aplicações para a parte respiratória? Nath Miyuki, amanhã eu vou colocar para as meninas lá na comunidade Virginia Ferreira de Laser Terapia. Essa comunidade é dos alunos. Eu estou fazendo um curso. Semana que vem eu estou indo para a parte presencial. Presencial, né, gente? Parte presencial. Eu ia falar a parte teórica, mas é a parte presencial. Semana que vem eu estou indo para a parte presencial. E ontem, em uma das aulas, eles soltaram alguns pontos sugestivos de um estudo da parte respiratória, tanto para crianças como para adultos. Bronquite. Então, por exemplo, nós estamos entrando num período que no Brasil, né, aí junho, julho, né, bronquite e pneumonia. Então, eu achei muito interessante, porque eu não fazia assim, gente. Eu usava muito a parte do ILIB, né, para essa parte, tudo, mas eles fazem pontual em alguns pontos para external e na coluna também. Muito interessante. Amanhã eu já vou pôr lá essa atualização. Então, sempre que eu sou atualizada também, eu ponho na comunidade para o pessoal. Existem, então, tanto, Nath, a gente tem tanto aplicações pontuais, né? Que, na verdade, eu falo muito pontual, mas, na verdade, são aplicações locais, tá? E, nesse caso, né, desse novo curso, dessa atualização que eu estou fazendo, eles pregam, assim, que você fazendo sobre aquela região, né, a gente vai, associado com o ILIB, nós vamos ter aí, otimizar os resultados,
Eles começaram fazendo isso em pessoas mais debilitadas, mas hoje, devido, principalmente depois do Covid, depois da pandemia, eles começaram a fazer em pessoas, por exemplo, se qualquer pessoa aí tem, né, um problema, eles já estão fazendo, né, um problema respiratório, né, bronquite, bronquiolite, pneumonia, né, e é isso, né, eu penso muito assim, se for para melhorar e para reduzir o consumo medicamentoso, um recurso, né, que não é medicamentoso, principalmente, gente, a parte respiratória, a gente sabe, né, como que muitas vezes é corticoide, né, é um monte de medicamento aí que acaba é, tendo aí efeitos colaterais muito, né? Então, Nath, tem tanto aí. Você quer falar um pouquinho também de como que você faz essa parte respiratória, Gil? Posso falar, posso falar. Eu faço laser infravermelho pontual, e aí eu pego alguns pontos na face, se a criança está muito congestionada, o paciente. Eu faço vermelho e infravermelho na cavidade nasal, e aí só o infra nas outras regiões, para desobstrução e redução, reduz a dor de sinusite no mesmo dia, na mesma aplicação. E aí, se tem comprometimento pulmonar, com ausculta pulmonar, com ronco, com ausculta de secreção, eu faço o infravermelho também no tórax. Aí eu faço a aplicação a cada centímetro e meio, na dosagem adaptada para cada paciente. Eu sempre tenho um pontapé inicial, e isso tudo, claro, associado à manobra e tudo mais, né? Então, Tinha é dessa forma que eu aplico. Que bom, Giovana, obrigada. Tinha alguém que tinha perguntado aqui, e eu acho que direcionaram para vocês, meninas, se vocês fazem na radial o ILIB, por ser criança. Eu acho que a pergunta foi essa, tá? É aqui, ó, foi justamente a Nath também. Vocês usam ILIB na radial? Eu uso na De repente, ela me escuta muito aqui, não sei se é o caso da Nath. Eu sempre falo que eu, Virgínia, mas eu atendo mais adultos, né, gente? As meninas, o público delas é crianças. Então, meu público maior é puérperas. Eu sempre faço radial, sim, né? Porque é mais fácil e tal. Mas as crianças têm algumas especificidades, né? Como que vocês driblam isso aí, gente? Nossa, isso é meu freno, viu, gente? Custou sair. Eu tive uma única experiência com respiratória, eu nem trabalho com respiratória mais, mas foi um paciente de torcicolo que estava muito ruim de bronquiolite. E daí eu usei o raciocínio clínico na questão de inflamação sistêmica mesmo, né? E daí eu coloquei o ILIP, mas eu coloquei no pezinho. E foi ok, tive um resultado muito bom, porque ele não parava com o bracinho. Então, no pezinho ali, eu achei um pouquinho mais fácil de fazer, mas foi a única aplicação que eu fiz. Eu não tive mais experiência com respiratória. Mas o resultado foi muito bom, porque a mãe relatou que depois ele estava bem secretivo, estava bem cansado, estava chiando bastante. Ela falou, Dani, não tem mais nada. No outro dia, ela falou, ele está muito bem. Eu vi ele depois, né, por precaução, assim, porque, né, a bronquiolite a gente tinha que ficar em cima, mas ele realmente ficou super bem. Eu acho que foi por conta do laser que ajudou, sim. Eu acho que o grande pediatria não só mas sempre é ativar fazer o que a gente faz com essa criança, que não entende, que quer brincar, que quer ficar parada. Então a gente precisa estar, né, que eu fiz, não racional, o que vai o que precisa mais? Como eu fiz... Nossa, Mandinha, tá muito ruim. Tá? Tá. Aí pra frente ficou bom. Eu acho que fica pra frente, assim. Tem alguma coisa vibrando, a sensação que eu tenho. Tipo um ventilador oscilando, um barulho de motor. Vocês estão ouvindo? Não? Parece que tem um rádio. Assim. Vocês, que eu tô ouvindo vocês. Deve ser o que vocês estão ouvindo. Mas ficou melhor assim ou não? Ficou bem melhor. Ixi, parece que aí, voltou, né? Eu fiz no pulmão grande questão foi que o bebê não queria mexer.
estéticas. Então, não é essa questão de ciência, né? Mas os resultados são muito bons, eu acho, respiratória nos pontos de acupuntura. Sim. Ele responde muito. O que os estudos falam é que no ponto de acupuntura ela é mais, mas o leite é curador, né? Nesse ponto. Então, tem muita coriza, congestionamento. Eu faço na radial também. E um truque que eu faço é porque o laser do Ilib é vermelho, né? Então o bebê não fica de óculos. Não tem Cristo que faça a criança ficar de óculos. Então eu uso o artifício da mamada. Peço para a mãe colocar o bebê para mamar e aí a mãozinha que fica aqui para trás, eu vou aqui para trás e faço a irradiação. Aí só eu tô olhando, só eu ponho o óculos. E aí os demais pontos, no tórax, por exemplo, o bebê ninando, aí eu peço pra mãe, a gente tira a roupinha, né? Aí eu irradio a parte das costinhas, que também ele não tá vendo. E se os pontos de face, eu só faço com o bebê dormindo. Porque normalmente, durante a própria manipulação da fisioterapia, o bebê expectora bastante, tosse bastante, e aí eu faço bastante manobra para liberação de musculatura torácica também, ele acaba dormindo. Aí eu peço para a mãe segurar a toalhinha escurinha, como foi uma dica que a professora deu, eu peço para ela segurar, aí o bebê dormindo, e aí eu irradio face. Eu nunca fiz face com o bebê acordado, porque se mexe, é impossível segurar. Igual eu acho que... aplicação para... Imagina. Igual aplicação de cavidade oral para dente, que essas coisas, o laser também é mágico, né? Só dá para fazer com criança dormindo, porque senão vai se machucar. Vai se machucar, o bebê não vai ficar com a boca aberta, não vai ficar com o olho fechado, não vai ficar com óculos. Então a gente tem que, eu sempre pergunto, qual que é o horário da soneca? Porque aí eu tento chegar um pouquinho antes, que aí a manipulação vai cansar o bebê, ele vai dormir e aí eu disparo o laser. Giovana, eu acho que essa... Não, pode falar. Eu acho que essa é a maior dificuldade na pediatria, né? O bebê aceitar. Mesmo para dor, assim, cervical e tudo mais, eu também coloco para mamar, porque eles não ficam, né? E eu acho que essa, para mim, foi a maior dificuldade do Ilib. Porque sem dormir foi bem difícil. Tem bebês que não mamam no peito, tem bebês que não ficam quietinho. Então, nesses pontos, os pontuais, acho que a gente consegue ter mais resultados, né? Porque é mais rápido ali, é mais facinho e tudo mais. Eu tive uma experiência com um bebê de artrite reumatoide idiopática da infância. Ele tem 2 aninhos. Ele fez tratamento comigo de torcicolo e assimetria quando ele era piquititico. E daí ele acabou tendo dificuldade para andar e tudo mais. E aí acabou descobrindo. E a mãe relatava que quando eu fazia o laser, ele ficava melhor no outro dia. Porque de manhã é muita dificuldade para levantar, né? E eu usava o infra. E ele também era super difícil de ficar com óculos, enfim. E daí a mãe estava com dificuldade, ele começou a tomar o remédio da artrite mesmo em si, e a inflamação não estava reduzindo. E daí eu comecei a usar o vermelho junto. Então eu usava tanto o infra quanto o vermelho. Eu fui muito cautelosa, eu fui com medo, né? Com medo de fazer qualquer coisa, mas acabou que ele acabou precisando parar de fazer a fisioterapia. Então eu não sei se melhorou, como que ficou, né? Não tenho mais resposta dele. Mas para a parte de dor, assim, a articulação melhorou bastante. Ele levantava super bem no outro dia e tal, mas era um samba para poder conseguir fazer, porque ele não parava, a gente perdia ponto. É bem difícil. Mas dá certo. Essa semana eu conversei com alguém, não sei se foi com a Giovana, sobre o Ilib o Ilib não, o PDT. Foi com você, Jô? Foi com alguém que atende criança que eu conversei. Falou assim, foi comigo. Do pirulito de azul de metileno? Foi comigo. Que assim, às vezes quando a gente está ministrando aula, né, quem não tem essa experiência com pediatria, acha que é muito fácil fazer essas coisas com criança, mas tem que sambar, né, gente? Eu falo que a partir de uma certa idade é até mais fácil, porque coloca o óculos ali nela, fala com a criança que ela tá vendo um filme, que aquilo ali... Você pode simular, mas, gente, tem criança também que você não passa uma taça. A Giovana me falou essa questão do PDT, né? Que o desafio que eu falei assim, não, Giovana, fala disso, porque às vezes quem não tá na prática
acha que é igual num adulto, né? Você passa ali o É, azul de metileno no peito da mulher, espera 5 minutos, conta no relógio, depois vai lá. não, não é essa paz. O sentimento da criança, a dica que eu dou é soneca. O horário da soneca, você tem que chegar uns 20 minutos, meia hora antes, atender para o bebê cansaço na sua manipulação, dormir, e aí você tem a paz necessária. A minha filha, eu já estou conseguindo, eu falo, filha, olha o óculos, eu deixo ela com o óculos, ela mexer no óculos, essa luzinha dá para enxergar lá da lua, eu falo para ela, tem que proteger o olho, mas quando eu tenho que disparar no rosto dela, é um malabares, ela no meu peito, eu toda torta, segurando o olho dela com a toalhinha, porque senão não dá certo. É o malabarismo. É. A Vera tá perguntando aqui. Ai, Vera, não. O curso é online, é ao vivo, tá? Então ele vai acontecer de 1 a 7 de maio online ao vivo. E depois você pode assistir as gravações. Esse curso que eu tô falando, que tem uma parte presencial, é um curso que eu tô fazendo. Então, semana que vem eu tô indo para Chicago para fazer a parte presencial. Mas o meu não, é online ao vivo. De vez em quando tem cursos presenciais, mas assim, a maioria são a Nath. Ótimo, também estou fazendo um curso especializado em pediatria, assim que eu tiver. Ótimo. As mesmo. Giovana, quando fez o laser na criança que estava saturando mal, só fez ILIB? Não. Eu fiz o ILIB por último, eu manobrei, né? Todas as manobras dentro da fisiorrespiratória. Aí eu fiz o ILIB, ela era uma criança grande, então foi super tranquilo, porque foram 9 minutos de ILIB, então teria sido um desafio e tanto. Ela ficou com óculos bonitinha e eu fiz na região torácica, principalmente na região com pior ausculta. Essa dica com o ILIB, gente, essa dica de usar o saturador, né, para medir aí, nossa, na verdade, oxímetro. Mas vocês sabem que aqui na tradução é saturador, né? O oxímetro para medir a saturação é bem bacana, tá, gente? Inclusive para vocês verem aí um parâmetro objetivo do ILIB. Eu estava usando muito na época, e ainda utilizo em algumas pacientes, tá? Do pós-parto, mas na época do Covid eu estava assim, né? Logo após, quando eu voltei a atender, eu estava usando em todos os pacientes. É um parâmetro objetivo bem interessante, tá? Eu gosto muito de parâmetros objetivos. Então, por exemplo, aferir a pressão antes e depois, né? As meninas, elas estão falando aqui de coisas bacanas, mas a gente vai começar a documentar isso mais. Mas assim, por exemplo, a questão da dor, ela não é um parâmetro objetivo, ela é um parâmetro subjetivo, né? Por mais que a gente tenha uma escala visual analógica, ela é um parâmetro subjetivo. Quando a gente tem eu fico bem estimulada com esses parâmetros objetivos. Gente, e eu até fiz um vídeo semana passada, eu achei interessante a Dani começar contando isso, porque ela tinha vindo para o curso, né, e como que abriu. Eu fiz um vídeo semana passada falando, porque tem muitas pessoas que chegam no curso, como a Dani deu o depoimento dela, não foi nada combinado e veio a casar. Muita gente falando assim, não, Virginia, né, conheci alguém que estava fazendo, né, o laser para assaduras ou para nascimento de dentes. Então, assim, um dos motivos de eu ter convidado as meninas para estar aqui, para falar, né, para vocês, para divulgar mais isso também, é porque muitas vezes isso acontece em todas as áreas, tá, gente? Então, às vezes, por exemplo, na amamentação, tem muitas pessoas que vêm para fazer o curso, para trabalhar na amamentação, que acham que é só fissura, né? E hoje, cada vez mais, a gente está expandindo, né, o uso do laser, né? Não só fissuras, não só mastite, não só, né? Então, tem dor, tem alguma situação ali, vamos fazer esse raciocínio clínico com tudo que a gente já tem de evidências científicas, né? Então, é um recurso que muitas vezes as pessoas realmente não sabem, nem as pessoas profissionais, nem os profissionais, nem as mães. Então, assim, por que eu decidi fazer essa aula aqui, né, diferente das outras?
justamente para que mães ouçam isso também, porque de repente tem alguma mãe que não teve oportunidade de conhecer profissionais como a Dani, como a Giovana, como a Amanda, né, que está com um bebê aí com torcicolo congênito, ou coçadura, né, ou né, aí, com essa parte respiratória comprometida, e não sabem dessas aplicabilidades. Né? E eu falo isso muito, gente. A gente sabe o tanto de demanda que tem. Tem muita demanda, tá? É muita criança que tem aí, né? Eu falo que assim, tudo bem que a nossa clínica aqui é viciada, né, gente? Nós 4 aqui, o que chega, né? Não chega ninguém com alimentação boa. Chega, né? Geralmente, porque então nós temos uma clínica viciada. Mas é muito, gente. O que já chega para a gente, para colegas nossas, né? Muitas crianças com torcicolo congênita, muitas crianças com dificuldade de alimentação. Como a Dani falou, né? O número aí de APLV, pelas próprias, né, mudanças aí na alimentação, e essas crianças, né, têm aí, né, mais lesões, né? Então, gente, divulgar mesmo, né? Divulgar para os pais, né? E quem trabalha com pediatria, tudo bem. Se não quer usar esse recurso, tudo bem, né? Mas é um recurso que pode sim agregar valor e muito na sua prática, né? Eu tenho certeza que assim, hoje, 2024, eu estou conversando com as meninas aqui. Se a gente marcar para daqui a um ano, a Dani vai trazer outras coisas. Virginia, eu utilizei o raciocínio clínico, hoje estou fazendo para isso, para isso, para aquilo. A mesma coisa, Giovana, a mesma coisa, Amanda, né? Então, assim, eu vejo, e eu até falei isso ontem, na hora que eu estava contando um pouco da história, né? Que quando o Maiman ele desenvolveu o laser lá em 1960, o mundo nunca mais foi o mesmo. Se vocês forem parar para pensar, tanta coisa que o laser... Nós estamos falando aqui do laser de baixa intensidade, mas se pensar do laser de uma forma geral, tanto quanto do laser... Eu acho que é importante frisar isso, Vi, porque o de alta intensidade não se pode usar em pediatria, né? Então, às vezes, as pessoas ficam meio receosas, porque o que a gente aprende é que não se usa nenhuma eletroterapia em crianças, né? Então, a gente sabe que é seguro, que né, não vai acontecer nada, tem estudos em relação a tudo, né? Então, isso é bem importante. A gente faz com segurança, né? Inclusive, Dani, vou aproveitar sua fala para falar uma coisa, um mito enorme que existe, tá? E tem um documento, tá, gente? Não tem problema fazer o ILIB em epífises ósseas de crianças, justamente, tá? Nós temos um documento, gente, um documento internacional. Inclusive, se não me engano, é um post de amanhã, tá? Não vai falar só de criança, vai falar de locais seguros, né? Justamente por causa das características. Então, a Dani trouxe uma coisa que eu sempre falo. Geralmente, né, quando se fala assim, não pode se fazer eletroterapia em criança, a pessoa não conhece o laser, a parte física do laser, o que é o laser. Então, por exemplo, nessa questão de epífises, né, o laser ele trabalha com equilíbrio, né? Ele não vai estar estimulando ali naquela epífise um desenvolvimento acelerado ou fechar, o que a gente tinha medo muito na fisioterapia lá atrás. Eu nem sei se o medo hoje é esse. Era fechar essa epífise antes da hora, né? Então, assim, é muita coisa bem bacana isso que você trouxe, né? Então, realmente, tá, gente? O laser de alta intensidade, ele é diferente do laser de baixa intensidade. Nós 4 aqui, como fisioterapeutas, a gente nem pode usar, tá? O que a gente usa é o laser de baixa intensidade. Ó, a G tá falando aqui, ó. Meu menino nasceu com ânus impérvio, fez o abaixamento de colo, mas plástica anal já quando nasceu, mas fez uma deiscência de sutura por enterococcus fecalis com evisceração de intestino delgado mais bexiga. Ficou com dreno e esse dreno acabou tunelizando. O laser salvou ele, os curativos não estavam mais adiantando. G, que maravilha! Olha lá, foi usado laser mais ajuda de metileno, 6 sessões e a melhora foi muito grande.
Fantástico. Então, gente, por que usou PDT nesse caso? Aqui eu fazendo estudo de caso. Por que usou estudo de caso aqui nesse caso, né? Por causa da infecção. Fantástico. Gê, muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, nós estamos nos minutos finais aí. Vou dar a palavrinha para cada uma delas. Para assim, deixar uma mensagem para vocês, né? Para falar um pouquinho aí do laser, na prática delas nesse sentido, né? Se realmente agregou. A gente já sabe, né? Nossa, Gê, fantástico. Obrigada. Depois, se você quiser me mandar, eu quero ver. Inclusive, assim, né? Depois, se quiser conversar, eu gosto desses casos. Mas pode ir lá, começa pela Amanda aí ou pela Dani, tanto faz. Vocês conseguem me escutar? Tentei mudar. O que eu falaria para os profissionais? Que eu acredito muito no atendimento integrado, o bebê ser inteiro, né? Ele não vem para mim, para filho, só por conta do pescoço. E eu acho que o laser foi essa cerejinha do bolo que faltava. Porque eu trato o torcicolo, mas aquela assadura do torcicolo influencia na dor que esse bebê sente. E não só isso, esse bebê com o narizinho escorrendo, com uma gripe, com uma bronquiolite, eu não vou conseguir trabalhar na físio por conta disso. E o laser me ajuda em qualquer uma dessas situações. Se a mama dessa mãe está machucada, eu vou melhorar o torcicolinho, mas ainda tem uma fisura lá que é dolorida. Então a gente consegue olhar para o todo. Eu acho que esse é o que a gente falou. Ele não é o mágico, não é ele que vai salvar tudo e esquece todo o resto, não precisa de fisioterapia. Não é isso, mas ele é a cerejinha do bolo, esse laço de olhar para a família, porque um bebê a gente nunca tem só o bebê, né? Então a gente olha para a família como um todo, inteirinho, o bebê dos pés à cabeça e a mãe também. Eu acho que para é isso. Fantástico, mãe. Inclusive, deixa eu só... Eu que lembrei, teve uma pergunta no grupo de alunos hoje ou ontem, perguntando se podia fazer o laser em assadura de bebê e o bebê com dengue. Eu falei, pelo amor de Deus, faz logo, porque esse bebê já deve estar péssimo por causa da dengue. Melhora essa assadura. Não tem problema nenhum, tá, gente? Eu acho que só complementando o que a Amandinha falou, então assim, a gente não consegue tratar um bebê de torcicolo, que a gente precisa de relaxamento da musculatura, se ele tá estressado por qualquer outro motivo, né? Seja porque ele não consegue mamar na mãe, seja porque a mãe tá estressada, porque ela não consegue dar de mamar, seja porque ele tá com dor no bumbum, porque ele tá com parte respiratória. Então isso ajuda muito a gente nesse contexto de ambiente. Pra mim, assim, o que eu deixo de recado pra vocês, que eu acho que é o mais importante de tudo, gente, não tem protocolo, é o raciocínio clínico. Então, quando você usa o raciocínio clínico, porque eu só trabalho com raciocínio clínico, não tem como nem no meu curso de torcicolo, não tem como eu falar, você vai fazer isso, isso, isso. Cada bebê é cada bebê reage de uma forma. E com o laser é a mesma coisa. Então, essa parte de falta de estudos, assim, talvez seja bem difícil fazer estudo exatamente por isso, porque cada bebê reage de um jeito. Então, é meio tentativa e erro. Você vai começar com o mínimo, você vai ver como que ele vai responder, na próxima você coloca um pouquinho mais, e assim vai até você definir qual que é o seu ponto para você começar. Então, não adianta fazer protocolo pronto, não tem isso. A gente tem que pensar no bebê como ele tá, olhar para o bebê e para a situação dele. Não para uma condição, né? Então, a gente tem uma condição, por exemplo, de assadura, mas como que eu vou fazer nesse bebê? Vou usar o azul de metileno, não vou, o peito da mãe, mesma coisa. Então, esse é o meu recado do coração. Raciocínio clínico sempre em tudo. Fujam de protocolos, que isso não existe. Fantástico! Acho que foi por isso que casou, né, Dani? Senão... Exato. Porque eu sempre falo assim, se você está procurando protocolos, você está no curso errado. Exatamente. E até eu falo para os meus alunos, vão lá, se vocês quiserem fazer o curso de laser, faz com a Virginia exatamente por isso. Para vocês entenderem o porquê das coisas. Não adianta eu falar para você que é isso, 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 e você não entender o porquê. Porque vai chegar uma criança que não é dessa forma que eu estou te falando e você não vai saber tratar. Né? Então, eu tô orientando todo mundo a fazer por conta dessa diferença da dor. Principalmente quem tá começando, às vezes tem um pouquinho mais pesado, o bebê fica um pouquinho mais dolorido. Então, é um grande aliado. Um grande aliado mesmo.
É. Fantástico. E aí, como as meninas falaram, quando a gente trabalha com bebê, a gente trabalha com famílias inteiras, né? E por diversas vezes, no meio do atendimento, eu tive que tratar punho dolorido, tratar mama com mastite, no meio do atendimento dos meus bebês. E joelho ralado. E aí, Virginia, as mães sempre falam assim, nossa, seu laser é muito poderoso, porque eu já fiz um monte de laser e nunca foi bom assim. Aí eu falo, tá vendo? Virginia Ferreira Saúde. Porque eu falei, não, o laser não é poderoso. Poderoso é a pessoa que está usando, se ela sabe o que está fazendo, né? Então, porque o aparelho é igual. O aparelho é igual. O laser de baixa potência que a gente tem hoje no mercado, as duas principais marcas, elas têm exatamente as mesmas especificidades. Então, o que muda é o operador, né? Então, é exatamente o que a Dani e a Amanda comentaram. Se você sabe ter um raciocínio clínico, você consegue adaptar ele para cada paciente que chega, cada família que chega na sua mão. Então, eu acho que esse que é o grande diferencial. O laser, sem dúvida, é um agregador pro trabalho como fisioterapeuta, sim. E assim, é fantástico ouvir isso de vocês, gente. Porque eu falo que assim, eu tento passar essa mensagem, só que a gente sabe que não é todo mundo que está pronto para essa conversa, né? Não é todo mundo. E eu fico tão feliz de ouvir isso de vocês, porque ligar e desligar o aparelho é muito fácil. Eu tenho certeza, se vocês colocassem, se a Amanda pegar aquele aparelho, colocar na mão do Luca, afilhado dela, ou Giovana, pegar e colocar na mão, ela vai ligar e desligar. Então, qualquer pessoa liga e desliga o aparelho. Se pegar ali um protocolo, aqui, um joule e tal, qualquer pessoa faz. E uma coisa que me frustrava muito no passado, gente, né? Lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade, foi o meu primeiro contato que eu tive com laser, era isso. Era o povo fazendo para todo mundo. Aí, por exemplo, aqui, entre nós quatro, a Dani, eu fazia um joule vermelho, um joule infravermelho, a Dani estava certo. Mas a Amanda e a Giovana não dava. E aí ficava com aquilo mesmo. Isso me frustrava, né? Então, assim, gente, o tanto que a gente faz, o tanto de energia que a gente faz é individual, é atendendo uma janela terapêutica individual, né? Só que as 4 aqui que receberam tem que ter efeito primário logo após, igual as meninas falaram, né? A Dani falou, né? Eu comecei a ver que o bebê estava mais relaxado após, não precisava de medicamento. Então, tem um efeito primário ali. Então, quer dizer que ela deu uma energia suficiente, né? Agora, se ela estivesse usando para todos os bebezinhos dela, eu tenho certeza que ela não estaria nessa animação. Ela ia ter falado assim, um bebê deu certo, 3 não deram. Que é o que acontecia lá atrás, lá na década de 90, não vou falar. Gente, mas mês que vem eu faço 50. Gente, tô tão emocionada com isso. Ai, mas lá na década de 90 eu ficava frustrada. Só que as coisas mudam, gente, graças a Deus. E isso foi o que me permitiu ir apaixonar mesmo pro laser. Né? Porque eu tenho certeza, se continuasse daquele jeito, eu já tinha caído fora dessa há muito tempo. Muito tempo. Gente, eu quero agradecer demais vocês, muito. Acho que foi muito produtivo. Depois, pessoal, quem aqui... Eu até não perguntei quem era mãe, quem era profissional, né? Mas espero que vocês tenham gostado, né? Sigam as meninas, elas têm conteúdos ótimos. A Amanda hoje escreveu lá sobre, né, o laser na pediatria, eu repostei aqui. Todas elas têm conteúdos ótimos. Então, eu quero me agradecer e agradecer a todos vocês também que participaram. E lembrem, gente, a partir de agora, quem tiver interesse, 5 primeiros que se inscreverem, 10% de desconto com esse cupom que a Amanda deixou aí. Estou no Start 10%. Beijo para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada.